O médico doutor José Ieimar está conosco agora para maiores informações sobre esses exageros. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tá bom? Bom dia, Bruno. Um prazer estar aqui na oportunidade de discutir um tema tão relevante. Doutor, período de carnaval chegando, é um dia nacional de combate ao alcoolismo e muita gente exagera, principalmente nesse período agora de carnaval. Quais são, primeiro, o que é que a bebida pode causar na vida de alguém? Dia 18 é o dia de combate ao alcoolismo e quando a gente está falando de alcoolismo, a gente está falando de dois problemas, não só a parte física, a lesão que o consumo abusivo de álcool pode causar em fígado, coração, cerebral, mas também no alcoolismo engloba-se o contexto psiquiátrico, a dependência química do álcool. E o álcool pode causar não só problemas do ponto de vista de corpo, mas também vai impactar saúde, família, trabalho, relações. É esse o contexto também da discussão do dia 18. Mas a agressão principal que a gente tem em mente do álcool é naquele consumo crônico, abusivo, por muitos anos, que leva à cirrose hepática. Esse é talvez o evento mais relacionado ao consumo do álcool. É diferente da gente estar falando de consumo leve, consumo social, consumo eventual. A gente tem que ter cuidado para não demonizar o álcool. O consumo social, eventual, prazeroso, consciente do álcool é uma coisa aceitável, é cultural e até positiva em alguns casos. Todos sabem que o consumo de pequenas doses de vinho semanalmente podem reduzir risco cardiovascular, mas com certeza o abuso prejudica. E para quem já não consegue deixar a bebida, já se tornou ali algo, uma dependência, que a bebida é uma droga que torna dependência. Qual é o caminho? Tem fala, não tem jeito, não tem cura, só quando morrer. Qual é o caminho, doutor? Esse é o contexto da discussão do dia 18. É o dia de combate ao alcoolismo, a dependência química do álcool e as consequências que o abuso do álcool traz para a pessoa. O alcoolismo é uma doença. Ela tem não só um contexto social, o hábito de beber. Infelizmente, a nossa sociedade ela é muito permissiva no consumo de álcool com os jovens. As pessoas muitas vezes começam a beber muito cedo. E essa criança, esse jovem, esse adolescente que começa a consumir álcool abusivamente, muitas vezes estimulado por uma cultura, por filmes, por pressão social, ele tem mais chance de criar dependência a longo prazo. A dependência é uma doença, mas ela é tratável. Agora, o tratamento ele engloba não só mudanças do ponto de vista, primeiro, a vontade da pessoa, mudanças no apoio psicológico, familiar, mas também o uso de medicação. Então, o paciente alcoólatra, o paciente dependente químico do álcool, ele precisa de um tratamento de fundo psiquiátrico, com apoio do médico psiquiatra e de outros profissionais que estão envolvidos na cura dessa doença e, obviamente, ele requer, antes de tudo, o desejo de parar de beber, o desejo de quebrar essa dependência química do álcool. Para quem está em casa agora, que o corpo ele emite alguns sintomas de algumas doenças, né? E o alcoolismo ele gera uma série de doenças, não é somente a cirrose que é a mais conhecida. Qual é um alerta, um sintoma ligado ali para alguém que exagera e a bebida já não está mais dando certo? A gente tem que separar aquele consumo de álcool que a gente vai ter nesse carnaval. Carnaval, acho que vários de nós vamos querer tomar uma cerveja, uma caipirosca, uma cachaçinha, tudo. E, às vezes, até um pouco mais do que a gente consome no nosso dia a dia. Então, eventualmente, vão ter aqueles sintomas que a gente chama agudos, aquele mal-estar relacionado ao consumo do álcool naquele momento. Náusea, vômito, a ressaca que a gente diz. Então, manter um consumo controlado, não só na quantidade de álcool, mas com uma boa hidratação, com uma boa alimentação. Isso é importante para essa pessoa, não é impaciente, essa pessoa saudável, normal, que busca se divertir. E lembrar, obviamente, que quando você está bebendo, seu reflexo, sua consciência, sua capacidade crítica, seu juízo, ficam prejudicados. Então, não se expor a situações de risco, principalmente direção. A pessoa que bebe cronicamente, esse sim vai ter, ao longo dos anos de consumo de álcool, começa a ter sinais de que estão acontecendo problemas no seu organismo. Não é só aquele ganho de peso, aquele inchaço, aquela gordura relacionada ao acúmulo do álcool, que aumenta o risco não só da cirrose, mas também aumenta o risco cardiovascular, ou seja, aumenta o risco de infarto cardíaco, aumenta o risco de doenças relacionadas ao pâncreas e, com isso, diarreia crônica, deficiência de absorção de várias vitaminas e nutrientes, impacto do ponto de vista de potência sexual, impacto do ponto de vista de provocar, favorecer, acelerar a evolução do diabetes nesses pacientes, impacto na cognição, no pensamento, na função cerebral, destrói o cérebro, a dependência química do álcool, como qualquer droga. Então, o alcoolismo, ele é uma droga, o consumo consciente de álcool, cuidadoso, social,
é uma coisa que pode ser feita e, obviamente, a pessoa tem que ter o bom senso para saber qual é o seu limite e qual é o momento que ele pode se dar o prazer de tomar um pouco mais ou um pouco menos de álcool. A grande frase é beber com moderação, beber com consciência e não se expor à situação, principalmente de direção de risco. Ô, doutor, isso é muito relativo de pessoa a pessoa, de organismo a organismo, por dia também. Por exemplo, tem dia que você toma uma dose, tem dia que você toma 1 litro e fica bonzinho, mas tem dia que com a dose você está ali alterado. Sobre essa questão de beba com moderação, até as bebidas são... há uma necessidade de se colocar isso na taxa da bebida lá. Mas o que é a moderação? O que é o limite? Qual é o limite de cada pessoa para beber? O limite ele é individual, realmente. Você falou, chamou a atenção que tem dia que a mesma pessoa consome mais e se sente menos desgastado. Isso interfere o momento daquela pessoa em relação à fadiga, se está bebendo com álcool, com alimentação ou apenas com álcool, que tipo de alimento está sendo consumido. Tudo isso interfere na absorção do álcool. E, obviamente, a velocidade de consumo. Beber em jejum, que muitas vezes a gente está agora no carnaval e alguém vai descer um bloco e vai descendo, pulando e bebendo, a absorção do álcool é muito mais rápida do que quando você está bebendo e se alimentando. Até porque quando você está comendo e bebendo, você conversa, você fala, você toma as doses mais lentamente. E a alimentação retarda a absorção do álcool. Então dá um pico sérico menor. Então um dos motivos é esse daí e outro é a concentração de álcool. Beber cerveja tem menos álcool que beber uma cachaça. Então se bebe muito volume de uma e de outra, tem mais álcool na cachaça, você vai ter então na aguardente mais risco de manifestar sintomas. Ok, doutor, muito obrigado pela entrevista conosco. Um grande abraço e boa sorte para o senhor, tá bom? A todos nós. Eu vou para um rápido intervalo comercial.